Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, corrigindo a provinha de ontem, que foi a provinha da nova CAP. Presta atenção aqui, porque nós vimos tudo isso aqui no nosso curso específico, tá? Para você que fez nosso curso específico, tinha a obrigação de gabaritar a provinha de informática. Então dá uma olhada aqui na primeira questão, e a primeira questão falou que a interface SATA é a mais comum, é uma das interfaces mais comuns para conectar disco rígido a um computador. Cara, a questão tá verdadeira, é tranquilo isso. Por exemplo, entre o seu computador e o HD, que é o disco rígido, você vai precisar de um barramento. E esse barramento tem uma evolução, né? Barramento IDE, barramento SCSI, tá? Só que o barramento mais comum hoje é o barramento SATA, que permite a comunicação entre o computador, entre a placa-mãe e o HD. Verdadeira questão número 24, e nós vimos bastante isso nas nossas aulas, tá? Olha a questão 23, né? Olha a 24. A memória cache, o que é a memória cache? Vamos lá? Deixa eu dar um exemplo aqui com vocês, ó. Essa aqui, na verdade, né, vem a ser a memória RAM do seu computador, não é isso? Legal. Aí, quando você abre um arquivo, esse arquivo normalmente está no HD. Quando você abre o arquivo, parte da base desse arquivo vai para a memória cache, né? Vai para a memória RAM o arquivo inteiro e também vai para a memória cache. Para que serve essa memória cache? Para agilizar a velocidade final do processamento. Por exemplo, tá? Principalmente operações repetidas. Por exemplo, você abre um arquivo, né? Aí demorou um pouco, fecha o arquivo e abre de novo. Vai abrir mais rápido? Vai, porque ele está na memória cache. A base do arquivo está na memória cache. Então a memória cache não tem a cópia completa do arquivo, mas a memória cache guarda o arquivo para agilizar a velocidade de processamento, principalmente em operações repetidas. Então, olha só, a memória cache sempre contém uma cópia completa da memória principal. A memória cache não tem uma cópia completa da memória principal, tá errado. A memória cache serve para agilizar a velocidade final do processamento, principalmente em operações repetidas. Então tá errado essa questão e volta para cá, olha só. A memória cache sempre contém uma cópia completa da memória principal para acelerar os dados. Tá errado a questão de número 24, tá? A questão 25 já tá falando de um programinha chamado de Word, tá? E o Word salva arquivos em qual formato, meu querido professor? No formato DocX. O Word salva arquivos no formato DocX. A gente sabe disso para as provinhas de concurso. Então hoje, né, ele é um programa tranquilo e eu vou abrir aqui o Word. E claro, né, que tem diversos ícones, você não vai precisar decorar isso aqui, conforme eu já falei com vocês em provinhas, tá? E aqui no guia inserir, por exemplo, nós temos diversas coisas. Uma delas é inserir formas, que você pode inserir aqui, por exemplo, setas, né, recursos, fluxogramas, certas largas. Então, são normalmente objetos que você não encontra através da digitação. Então, nós temos aqui um recurso, né, de inserir fórmulas. Então, qual guia está? No guia inserir. Então, o guia inserir, ele vai trazer para a gente um recurso chamado de inserir formas. E foi isso que a questão falou. Olha só, no Word, a opção inserir formas, né, fornece uma paleta de ferramentas e recursos que podem ser utilizados pelo usuário na realização dos seus trabalhos. Nessa paleta, há retângulos, círculos, linhas, conectores, setas, símbolos e fluxograma. Verdadeira a questão número 25, tranquilo, tá? Inserir formas. Olha a questão 26. Devido ao fato de ser um editor de texto, o Word 2013 não permite que se altere a cor e o brilho da imagem. Horrorosa questão 26, tá? Então hoje os programas, eles permitem, claro, alteração de formas, alteração de cores, tá? Então essa questão ficou verdadeira. Quando ele limita o programa aqui, ó, a gente sabe já que essa questão está falsa, porque não existe essa limitação desse programa que ele está falando. Então falsa questão de número 26, tá? Partiu, questão 27, olha só. As redes são projetadas para serem escaláveis. Por exemplo, eu vou criar uma rede de computador, né? Claro que essa rede ela vai ser projetada para ser escalável, né, cara? Essa é a função da rede. Por exemplo, eu vou criar aqui uma rede de computadores. Computador número 1, concentrador, computador número 3. Aqui tem uma rede estrela. Essas redes, elas são escaláveis, então eu posso colocar novos dispositivos a qualquer momento.
Beleza? Então dá uma olhada. As redes são projetadas para ser escaláveis, ou seja, permitir a edição de novos recursos dispositivos de acordo com a necessidade, sem a necessidade de reconstruir toda a infraestrutura. Verdadeiro, você pode colocar novos dispositivos, tá? Olha a questão 28 aqui. Um firewall, o que é um firewall? Programa fundamentado em bloqueio. A função do firewall é bloquear. Lembrando uma coisa importante, tá? Olha só, eu tenho uma rede de computadores aqui, beleza? Uma coisa que a gente vê em aula. Aí eu tenho aqui a internet, né, que é a rede pública, a gente já viu isso aqui em aula, e aqui eu tenho um firewall. Tudo que entra e sai da rede, né, vai passar pelo firewall. Cuidado, o firewall da rede aqui, esse firewall da rede, não protege contra ataque interno, tá? Então não esqueça disso. Então olha só, um firewall sempre consegue impedir um ataque cuja origem e destino seja na rede interna. Ele só consegue ser tão eficiente assim devido ao fato de todos os tráfegos passarem por ele. Tá errado, tá? Sempre, sempre, sempre tá errado. E o firewall da rede não protege contra ataque interno, coisa que a gente viu bastante em aula, falsa questão 28. Olha a questão 29. Em alguns casos, a eficácia do anti-spyware, o que é um spyware? É um programa espião. O que é um anti-spyware? Evitar que esse programa espião chegue na sua máquina, tá? Pode depender da conscientização e do comportamento do usuário. Claro, como evitar clicar em links suspeitos ou baixar de fonte não confiável. Tá certa a questão de número 29, por quê? Porque grande parte da prevenção depende do comportamento do usuário, coisa que a gente cansou de ver em aula, então tá verdadeira a questão de número 28. 30. Sobre o SEI. Um dos objetivos do SEI, o que é o SEI? O Sistema Eletrônico de Informação, que é o sistema fundamentado dentro, né, da nova CAP, tá? Então, um dos objetivos do SEI é criar condições mais adequadas para a produção e a utilização de informações. Claro, né, cara? Se é um sistema eletrônico de informação, ele tem que criar condições para a produção e utilização de informação. Verdadeiro. Só quem acessa o SEI são pessoas devidamente autorizadas, tá? Quem acessa o SEI são pessoas devidamente autorizadas, não é todo mundo, tá? É somente pessoas devidamente autorizadas, é claro, tá? Então, olha só. 31. O acesso do público externo ao SEI é livre. Qualquer pessoa pode acessar o SEI. Viajou, meu consagrado. Mas viajou assim de forma muito louca, né? Tá falsa essa questão. Quem acessa o SEI são pessoas devidamente o quê? Devidamente autorizadas. Claro que não pode ser todo mundo, né? Então esse item ele está falso. Então, acesso ao público externo ao SEI é livre e não depende de regulação ou portaria. Por portaria está errada a questão de número 31. Beleza? Então, essa foi a provinha de agora, de ontem, de domingo, tá? Que foi a provinha, né, da Quadrix, que foi a provinha da LavaCap. Qualquer dúvida, pode me adicionar no Instagram, Prof. Deodato Neto, manda mensagem no WhatsApp, professor, qual que é o WhatsApp das dúvidas? Quero fazer um curso contigo. O WhatsApp tá aqui, ó, 067 99217 6565. Qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição, tá? Fui, um abraço e até uma próxima aula. Valeu!